Boa noite. Louvado seja o nome do Senhor pela oportunidade que nós temos e o privilégio, de estudar a sua palavra. Como o Rubens mencionou, você que nos assiste aí de casa, que gostaria de vir prestar culto aqui no templo, faça isso. Nós temos bancos disponíveis aqui, nós temos espaço aqui para que você fique isolado no seu canto, sendo guardado e muito bem separado, para que não, por saúde, não fique perto ou aglomerado. Todos nós aqui usamos máscaras, o álcool em gel, e eu preciso falar algo para vocês, e eu acho que você que está em casa, que já faz um tempo que não vem aqui no templo para adorar ao Senhor, aqui tem algo diferente. É por isso que eu faço esse convite para você. Se você tem essa oportunidade, se você já tomou as doses da vacina, faça isso. Venha adorar ao Senhor aqui, junto com a Irmandade. Bom, hoje nós vamos estudar, mais uma vez, dando continuidade na série Nisto Cremos, que é baseada neste livro aqui, a série Eu Acredito. Com o tema de hoje vai ser a lei de Deus. Eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta para você que está aqui no templo e para você também que está aí na sua casa. E a pergunta é esta. Querido, quem escreveu as leis de Deus? Quem que escreveu? Como surgiu? Por que a lei foi escrita? Se você tem essa resposta, digite aqui no chat, depois a gente vai estar conversando, eu vou estar lendo isso também, e eu quero fazer uma outra pergunta para você, mas você só pode responder com uma palavra, uma única palavra. Quando você ouve a palavra lei, o que vem na sua mente? Lei, a palavra lei, mais nada, só lei. Por exemplo, o que vem na minha mente? O Monte Sinai ou Moisés. É isso que passa na minha cabeça quando eu falo de lei de Deus. Eu gostaria de saber o que passa na sua cabeça quando você ouve esta palavra, lei de Deus. Bom, a lei de Deus, nós sabemos que ela foi escrita pelo próprio Deus. Mas como que nós podemos ter essa afirmação? Como que a gente chega nessa conclusão? Vou convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 31. E agora, com a Bíblia aberta, acredito que você que está em casa também está fazendo isso agora, ou o seu smartphone, nós vamos fazer uma oração, para que o Senhor possa nos conduzir e nos orientar. Querido Deus, Pai querido, louvamos o Teu nome nesta noite, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estudar um pouco mais sobre a Tua palavra. Que o Senhor enche o nosso coração, que o Senhor possa invadir, Pai, a nossa mente, para que a gente não fique dispersos, mas que nós possamos entender um pouco mais sobre esse assunto que é tão importante e de tão grande relevância, que é a lei do Senhor. Pai, a lei é Tua e nós agradecemos, porque o Senhor pensou em nós quando a escreveu. Louvado seja o Teu nome nesta noite. Que o Senhor possa abençoar os nossos irmãos aqui no templo e também no seu lar, em nome de Jesus. Amém. Alguém disse uma certa vez que quando Deus ele escreve os nossos pecados, Ele escreve na areia. Mas quando Deus escreve a sua lei, Ele o faz na rocha, simbolizando a eternidade. E é interessante que a lei de Deus, ela não foi criada no Monte Sinai. A lei de Deus, ela já vem muito antes disso. Como que nós chegamos nessa conclusão? Porque em Gênesis, no livro de Gênesis, já havia os mandamentos. Por exemplo, adorar outros deuses, a observância do sábado, não matar, adulterar, cobiçar. Isso aparece quando Deus reprova algumas atitudes de alguns personagens na Bíblia. Mas aí, a lei de Deus, com o passar do tempo, ela foi sendo esquecida.
Porque de Gênesis até chegar em Moisés, a lei de Deus era passada verbalmente, de geração em geração, dos pais para os filhos, e assim sucessivamente. Mas agora chegou um momento onde Deus, ele vê a necessidade de escrever essas leis nas tábuas de pedra. E Deus, ele faz isso com o seu servo Moisés. Isso é muito claro, todos vocês sabem disso. Então Deus, ele convida Moisés para subir até o monte, e ali algo maravilhoso acontece. E eu gostaria de citar aqui um capítulo que está no livro Nisto Cremos, que diz assim, ó: todos os olhares se fixam na montanha, seu pico acha-se coberto com uma espessa nuvem, escurecendo-se gradativamente a visão, entende-se para baixo até que toda ela se encontra envolta em mistério. Relâmpagos rasgam a escuridão, quando trovões ecoam e tornam a ecoar, todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Uau! Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar o povo de Israel lá embaixo e vendo toda essa cena que o livro nos cita aqui? Vendo os raios, os trovões, aquela fumaça, vendo aquele brilho na montanha. E agora Moisés está ali face a face com o Senhor para transcrever a sua lei. A lei de Deus foi transcrita ali com Moisés. Mas as primeiras tábuas não foi Moisés que escreveu. Êxodo capítulo 31, verso 18, diz assim: e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Uau! Que privilégio! Deus agora, ele desce para falar com o seu povo, falar ali com Moisés, que era o representante dele ali para o povo de Israel, mas agora ele vê a necessidade de escrever a sua lei. Será que a lei de Deus é importante? Para o próprio Deus, ele descer dos céus e o próprio Deus escrever a sua lei. Olha o quão importante é a lei de Deus. Fazer com que o nosso Deus, o nosso Criador, aquele que criou tudo pela palavra, nesse momento, ele coloca as mãos naquelas tábuas e ele começa a escrever as leis para que o povo não se esquecesse mais, porque depois de 400 anos no deserto, 400 anos de peregrinação, o povo havia se esquecido da lei de Deus. E agora o povo precisava ser lembrado. E essa lei ficaria agora no meio do povo. Essa lei, ela foi escrita para benefício do povo de Israel e para o nosso próprio benefício. Eu vou estar lendo aqui o que vocês colocaram antes da gente dar continuidade. O pastor Jairo, ele diz aqui, quem escreveu realmente foi Deus, de fato, é o que o texto de Êxodo nos coloca. O Rubens, quando fala de lei, ele lembra de organização. O pastor Jairo diz aqui, lei de Deus é amor, cuidado e carinho. Olha aí. A Rosimeire diz assim que quando ouve falar de lei, ela se lembra de obediência. O irmão José Gomes diz, lei de Deus, a lei, amor a Deus e ao próximo. A lei foi escrita pelo dedo de Deus. Todas as respostas de vocês aqui no chat estão certas, estão corretas. Por quê? Porque quando a gente fala de lei, vem na nossa mente obediência. Mas agora eu quero ir um pouquinho mais a fundo aqui com vocês. Eu quero fazer outra pergunta para vocês. Quanta pergunta, né? Mas essa é importante. Nós somos salvos pela lei ou pela graça? E aí? E agora? Eu tenho a lei e eu tenho a graça. Se você falar para mim assim, não, nós somos salvos pela graça,
Aí eu faço outra pergunta para você. E a lei? Se eu sou salvo pela graça, onde que entra a lei? Se eu sou salvo pela graça, a lei foi abolida? A lei desapareceu? A lei ficou lá no Antigo Testamento? Agora, se você me falar assim, não, nós somos salvos pela lei. Aí eu te pergunto, e para que serve a graça de Deus? E a graça? Se eu sou salvo pela lei, onde que está a graça? Mas se eu sou salvo pela graça, então quer dizer que eu não preciso vir à igreja? Eu sou salvo pela graça, eu não preciso guardar o sábado? Eu não preciso devolver o dízimo? Se eu for salvo pela graça, eu posso fazer aquilo que me der vontade? Se eu sou salvo pela graça, somente pela graça, eu posso fazer qualquer coisa? Bom, lógico que não. Claro que não. E nós vamos entender isso um pouquinho mais para frente. Nós vamos discutir sobre isso e vamos chegar aqui a um conceito. Pela lei ou pela graça? O que você diz aí? Pode escrever aqui no chat, você que está nos assistindo. Já estou vendo que tem muita gente aqui dizendo pela graça, pela graça. Eu pergunto para vocês, irmãos, mas e a lei? Se eu sou salvo pela graça, onde que entra a lei agora? Eu quero ler um texto com vocês que está lá em Mateus. Vamos lá para o livro de Mateus, capítulo 19. Eu vou abrir a minha Bíblia. Eu convido que você faça isso aqui no templo e também na sua casa. Nós vamos meditar bastante em alguns textos hoje. Mateus, capítulo 19, versos 16 e 17. Olha isso. Vamos lá. Mateus 19, 16 e 17. E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Olha agora o que está acontecendo aqui. Jesus está dizendo para aquele jovem agora: quer entrar na vida eterna? Guarde os mandamentos. E agora? Então quer dizer que para que eu seja salvo, para eu entrar na vida eterna, eu só preciso guardar os mandamentos. É isso que a Bíblia está dizendo? É isso que Jesus está querendo nos dizer? Eu quero fazer você pensar um pouco nessa noite. Jesus ele está dizendo aqui, ó, quer ser salvo? Guarde os mandamentos. Quer ser salvo? Guarde os mandamentos. Mas aí fica aquela questão, e a graça? Então quer dizer que Jesus aqui está dizendo que a salvação é pela lei? Complicou um pouco, né? Vamos mais um pouquinho a fundo. Agora abre a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, o verso 30 e o verso 31. Vamos lá. Atos, capítulo 16, o verso 30 e 31. Eu vou ler aqui e você me acompanha. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E agora? Jesus disse: quer a vida eterna? Quer ser salvo? Guarde os mandamentos. Agora Paulo e Silas, eles estão ali em um diálogo com o carcereiro e o carcereiro faz a mesma pergunta que aquele jovem fez para Jesus. O que eu devo fazer para ser salvo, para herdar a vida eterna? E agora Paulo e Silas dizem assim: crê no Senhor Jesus. Mas o próprio Cristo disse: guarde os mandamentos. Mas agora Paulo e Silas diz: crê no Senhor Jesus. E agora? Então, Paulo e Silas está dizendo que somente crendo em Senhor Jesus eu vou ser salvo. Não é isso que o texto nos mostra? Não é isso que está dizendo aqui? O carcereiro lhe faz uma pergunta e Paulo e Silas respondem: quem está certo agora? Jesus ou Paulo e Silas? E agora? Complicou um pouco, né? Jesus diz: guarda os mandamentos. Quer a vida eterna? Guarda os mandamentos. Paulo e Silas diz: quer a vida eterna?
Crê no Senhor Jesus. Complicou, né? Complicou, mas agora eu vou complicar um pouquinho mais com vocês. Abra sua Bíblia lá no livro de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, o verso é o verso 19. Tiago, capítulo 2, verso 19. Enquanto você abre, eu vou estar induzindo você a pensar agora. Jesus está certo dizendo que nós devemos guardar os mandamentos para ser salvo. Paulo e Silas agora estão dizendo que eu só preciso crer no Senhor Jesus. Que confusão, né, irmãos? É de se pensar agora, né? Vamos ver o que o livro de Tiago nos diz. E aí vocês vão entender. Olha só o que diz no livro de Tiago, capítulo 2, 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. E agora? Então quer dizer que para ser salvo, segundo Paulo e Silas estão dizendo, eu devo crer no Senhor Jesus. Só que agora, Tiago está dizendo aqui que os demônios também creem. Então os demônios também vão ser salvos? E agora? Não é o que o texto está dizendo aqui? Que os demônios creem. E não é o que Paulo e Silas diz? Que para ser salvo nós devemos apenas crer no Senhor Jesus. Deu um nó na cabeça, né? Ficou complicado agora, né, irmãos? Vamos lá, vamos mais para frente. Temos 3 situações aqui. Um jovem procura Jesus e faz uma pergunta. Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu, nós acabamos de ler em Mateus, guarde os mandamentos. A mesma pergunta é feita agora para Paulo e Silas, na prisão. O que eu devo fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus. Só que, se eu crer no Senhor Jesus para ser salvo, o Tiago está dizendo aqui que os demônios também creem e tremem. E agora? Será que os demônios eles vão poder ser salvos? Lógico que não. Claro que não. Eles já estão perdidos. Mas agora nós temos aqui um problema. Somos salvos pela lei ou pela graça? A pergunta ainda continua. Depois nós vamos voltar no livro de Mateus, no livro de Atos e também no livro de Tiago. Mas a pergunta ainda continua. Somos salvos pela lei ou pela graça? Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, diz assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Ponto final. Somos salvos pela graça. A salvação é unicamente pela graça. Ficou claro para você? O texto agora é muito claro dizendo que a salvação é pela graça. Mas se a salvação é pela graça, eu repito, então eu posso fazer o que eu quiser. A salvação é pela graça. Então, para que servem as doutrinas? Para que servem as leis? Para que eu preciso guardar o sábado? Para que eu preciso devolver meu dízimo? A salvação é pela graça. E agora? Complicou, né? Nós já temos a resposta. A salvação é pela lei ou pela graça? O texto aqui nos afirma, a salvação é pela graça. Mas agora eu vou um pouquinho mais à frente com vocês, para que nós possamos entender o que está acontecendo aqui. Eu fiz questão de pegar esses textos isolados. Por quê? Porque muitas denominações hoje, elas pregam em cima de um texto, fora de contexto, e elas não trazem a clareza que aquilo deve explorar. É por isso que eu separei esses 3 textos para vocês, o livro de Mateus, o livro de Atos
e o livro de Tiago, para que a gente possa entender se nós somos salvos pela lei ou pela graça, mas segundo a palavra de Deus, não aquilo que eu penso, não aquilo que eu acredito que seja, mas nós vamos ficar aqui com a palavra de Deus. E eu peço agora para que você volte comigo lá no livro de Mateus. Mateus, capítulo 19, versículo 16. Vamos voltar lá de novo no segundo texto que nós lemos aqui. Mateus, capítulo 19, versículo 16. Vamos ler novamente. E eis que alguém se aproxima-lhe e pergunta: Mestre, está claro a pergunta aqui. O que farei de bom para alcançar a vida eterna? E Jesus diz: Por que me perguntas acerca do que é bom? O bom só existe um. Mas se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Queridos, por que Jesus pediu para aquele jovem guardar os mandamentos? Por que Jesus não olhou para ele e falou assim: quer a vida eterna? Segue-me. Venha até mim. E aí, depois que você vir a mim, guarde os mandamentos. Primeiro você vem a mim, depois você guarda os mandamentos. Por que Jesus ele foi direto e disse para aquele jovem: quer a vida eterna? Guarda os mandamentos. Jesus falou logo isso para ele guardar os mandamentos, porque aquele jovem, ele já tinha ido até Jesus. Percebe que o texto diz aqui, eis que alguém se aproximando-se dele. Aquele jovem já conhecia Jesus, ele sabia quem era Jesus. O que lhe faltava agora? Guardar os mandamentos. Ele não queria conhecer Jesus, ele não precisava conhecer Jesus. Se ele se aproximou de Jesus é porque um dia ele ouviu falar de Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Ele não está indo a Jesus agora por curiosidade. Alguém havia falado para ele desse Jesus. E aí Jesus olha para ele e fala assim: você quer a vida eterna? Guarda os mandamentos. E não fala: venha a mim. Por quê? Porque é coerente. Ele já estava com Jesus, face a face, conversando. Queridos, você pode pensar que não, mas é isso que nós vivemos hoje lá fora, no meio religioso, no meio gospel e no meio dos evangélicos, por assim dizer. Imagine assim, quando você fala com um evangélico, uma pessoa de uma determinada denominação religiosa, que não é adventista, você vai falar para ela que ela tem que aceitar Jesus? Não. Por quê? Porque ela já conhece a Jesus. Eu vou falar o que para ela? Você já conhece Jesus? Agora eu vou te apresentar os mandamentos de Deus. E não é assim? Muitas igrejas pregando sobre Jesus, mas não pregam sobre os mandamentos, sobre a lei, sobre a obediência da lei. Então não adianta eu chegar para uma pessoa que já está na igreja há muito tempo, uma igreja não adventista, e falar: aceite o Senhor Jesus. Ela fala: mas eu já aceito o Senhor Jesus. Eu canto para Ele, eu oro através dEle, eu falo dEle. Então o que eu vou falar? Você guarda os mandamentos? Você aceita a lei de Deus? É o que aconteceu aqui com esse jovem. Ele já estava com Jesus. É por isso que Jesus olha para ele e fala: bom, você já veio até mim. Agora o que você precisa fazer é guardar os mandamentos. Mas também nós temos a questão de Paulo e Silas. Lembra o que o carcereiro ali pergunta para eles? Vamos lá no texto de Paulo e Silas, no livro de Atos, capítulo 16. Vamos deixar a Bíblia responder as nossas dúvidas hoje. Atos, capítulo 16, o verso 30 e 31. Vou ler novamente e diz assim: depois, trazendo para fora, disse-lhe: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhe: crer no Senhor Jesus e serás salvo. Por que Paulo e Silas aqui não olhou para o carcereiro e falou assim: olha, você quer ser salvo? Então guarda os mandamentos. Não foi o que Jesus disse para aquele jovem? Por que eles não repetiram isso para aquele homem, para aquele carcereiro? Queridos, aquele homem, ele conhecia de lei. Ele cuidava de uma prisão. Mas o que ele não conhecia era sobre Jesus. Então, quando Paulo e Silas fossem falar para ele dos mandamentos, da lei de Deus, isso não seria um problema para ele. Por quê? Porque de lei ele conhecia. Mas o que faltava para aquele homem primeiro? Crer no Senhor Jesus. Aquele homem precisava crer no Senhor Jesus. O problema do carcereiro não era a lei. Com a lei, ele teria um conhecimento muito mais fácil. Porque quando falasse de lei, ele saberia a importância da lei. Se falasse que era a lei de Deus, aí sim, possivelmente Paulo e Silas sabia que isso iria impactar e mudar a vida daquele homem.
Mas aquela hora, a necessidade daquele homem era crer no Senhor Jesus. E depois ele guardaria a lei. Entende os dois opostos aqui? Entre Jesus falando e Paulo e Silas? Vou dar um exemplo para vocês. Imagine alguns evangélicos e imagine alguns judeus. Para o evangélico, ele aceita Jesus? Aceita. Sim, ele aceita Jesus. Mas e os mandamentos? Seria mais difícil. Agora, para um judeu, ele guarda os mandamentos? Guarda. Ele guarda. Mas e aceitar Jesus? Você percebe a linha que agora Paulo e Silas estão trabalhando? Eles oferecem para as pessoas a sua necessidade, aquilo que eles precisam naquele momento. Mas os dois andam juntos, a lei e a graça. E nós vamos entender isso mais para frente. Agora, nós temos outra situação aqui. Lembra do texto de Tiago? Porque Paulo e Silas disse, olha, se você crê no Senhor Jesus, você vai ser salvo. E agora o livro de Tiago nos fala assim, olha, os demônios creem. E agora? Os demônios não podem ser salvos. Não vão ser salvos, não vão herdar a vida eterna. Mas isso não muda o fato de que eles conhecem a Deus. Eles foram criados por Deus, eles estavam no céu com Deus. Eles conhecem a Deus. E a Bíblia fala que eles não somente creem e conhecem, mas eles tremem com o poder de Deus. E isso como que eu posso explicar agora? Às vezes eu estou falando para você que nos assiste, que você crê em Deus. Você acredita que Deus criou os céus, a terra e tudo que há. Isso é uma crença. Você crê em Deus é uma crença. Mas o fato de você crer que Deus existe e que Deus é o Criador, não significa que você o aceitou. É isso que acontece com os demônios. Eles creem em Deus, eles conhecem a Deus, mas eles não aceitaram. Eles recusaram a Jesus. Eles recusaram a Deus. Recusaram estar na presença de Deus pelo seu próprio interesse pessoal. Mas ainda tem um detalhe. Nós já descobrimos aqui, e ficou muito claro no livro de Efésios, que a salvação é pela graça. Mas agora eu faço uma outra pergunta para vocês. Para que serve a lei se a salvação é pela graça? Onde entra a lei se a salvação é pela graça? Vamos lá. Somos salvos pela graça, correto? Isso ninguém tem dúvida nenhuma. O texto de Efésios, ele é completo em nos explicar isso. Mas nós somos salvos do quê? O que é a graça? Ela nos salva de quê? Por que eu preciso da graça? Nós somos salvos da graça, mas do quê? O que a graça nos salva? A graça nos salva do pecado, correto? A graça, ela existe para nos salvar porque o pecado existe. E segundo 1 João, capítulo 3, versículo 4, diz que, abra sua Bíblia, vamos deixar o Senhor falar. Primeiro livro de João, capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Ficou claro para vocês? Conseguimos entender agora o que está acontecendo aqui? O pecado é a transgressão da lei. A lei ela é basicamente como um espelho. A lei ela vai me mostrar como realmente eu sou e estou naquele momento. Quando eu olho para a lei, é como se eu estivesse olhando para um espelho. Quando você reflete a sua imagem no espelho, o que você enxerga? Você enxerga o seu rosto, o seu cabelo, a sua roupa. Você enxerga aquilo que está à frente do espelho. Mas eu te faço uma pergunta, se você estiver sujo naquele momento, o espelho vai limpar a sua sujeira? Não. É aí que entra a graça. É aí que entra a graça de Jesus. A lei, ela nos mostra aonde nós erramos, aonde nós caímos.
mas é a graça que nos limpa, é a graça que nos purifica. A lei de Deus, os 10 mandamentos, realmente são como um espelho. E quanto mais a gente medita nela, mais a gente percebe onde nós estamos caindo e errando. E a lei, ela nos mostra realmente onde caímos, mas ela não resolve o nosso problema. Mas se você tirar a lei, vamos imaginar agora aqui que a lei, ela não existe mais. A lei de Deus não existe mais. A lei de Deus, ela foi abolida. Não há mais lei. Se não há lei, não há pecado. Se eu não tenho lei, eu não tenho mais pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. E sem pecado, o que acontece com a graça? Eu anulo a graça. Sem lei, não tem pecado. Sem pecado, não tem graça. A graça salvífica do nosso Senhor. Então, a morte de Jesus, por mim, foi em vão. Então, muitas vezes, a gente crê no Senhor Jesus, mas a gente não aceita a sua lei. Se eu não aceito a lei, eu vivo uma vida sem pecado. Por quê? Porque a lei exclui de mim o pecado. Então, o sacrifício de Jesus para mim não significa nada. É por isso que a lei e a graça, elas se beijaram na cruz. É por isso que na cruz houve um encontro entre a lei e a graça. O resultado foi a vida eterna para nós, em Cristo Jesus. Percebe como tudo isso está concentrado na lei? Não há lei, não tem pecado. Não tem pecado, não tem a graça. Não tem a graça, o sacrifício de Cristo foi em vão. Imagina um pé de fruta. Um pé de fruta da sua preferência, qualquer um. Vamos pensar aqui numa mangueira. Um pé de manga, ela produz manga para ser uma mangueira ou porque ela é uma mangueira? Um pé de laranja, ela produz laranja para ser uma laranjeira ou porque ela é uma laranjeira? Nós guardamos a lei de Deus para sermos salvos ou porque já somos salvos? Nós guardamos a lei do Senhor porque nós fomos salvos pela graça de Jesus Cristo. É por isso que nós guardamos a lei. A lei de Deus, ela é muito importante, que a gente nunca possa se esquecer disso. Eu gostaria de terminar, meu tempo já está se acabando, lendo com você o Salmo 19. Abra sua Bíblia no Salmo 19, no verso 7. Salmo 19, verso 7. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Meu irmão, meu amigo que nos assiste, vocês que estão aqui no templo, que de repente ainda não tomaram uma decisão de seguir em frente, não queiram dispensar a lei de Deus e ficar somente com a graça, porque as duas andam juntas. Não dá para você aceitar a lei e não ir até Jesus. A lei de Deus e a graça se beijaram na cruz. E o resultado disso é a vida eterna em Cristo Jesus. E que nós possamos entender, compreender e, o mais importante, meditar na lei de Deus de dia e de noite. Sabe por que nós devemos meditar na lei de Deus? Você sabe a importância disso? Você sabe por que o Senhor nos pede isso? Ele nos pede isso porque quando nós meditamos na lei de Deus, nós nos encontramos como realmente somos, pecadores. E é aí que a graça vem e nos abraça. E através da graça de Jesus e a obediência à sua lei, logo, logo, nós vamos estar nos céus, ao lado de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você nunca esqueça das promessas de Cristo Jesus na sua vida. Amém.
Faça desse momento um momento de aliança com o Senhor. Renove seus pactos, diga: Senhor, eu quero ser fiel todo o tempo. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. Tá bonito, diga: a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita, restaura a minha alma. Diga: não terei outros deuses diante de mim, não farei para mim esculturas, não tomarei o nome do Senhor em vão, lembrarei que o sábado é para adoração. O Senhor é perfeita, restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita, restaura a minha alma. Honrarei meu pai e a minha mãe, não matarei, não adulterarei, não furtarei e não direi falso testemunho, não cobiçarei o meu próximo. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita, restaura a minha alma. Não mais em pedra, mas do meu coração. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. Não mais em pedra, não mais em pedra, mas do meu coração. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. A lei do Senhor, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. Para terminar, a lei do Senhor, a lei do Senhor é perfeita, restaura a minha alma. Amém. De repente, hoje, esse sermão, este texto mencionado hoje, falou com alguém que estava com dúvidas sobre a lei, a graça e a salvação. Gostaria de fazer um convite para você. Nós temos um pastor e nós temos aqui um grupo de anciões, onde queremos ensinar mais para você que nos assiste. Eu vou pedir para que o Silvio coloque o contato aqui do pastor, para que você entre em contato, para que nós tenhamos a oportunidade de, através do Espírito Santo, ser guiado para que você possa entender a lei do Senhor. Não queira caminhar sozinho. Não queira caminhar apenas aceitando a Jesus,
que nós possamos ser completos para toda a eternidade. A lei do Senhor iniciou em Gênesis e vai durar por toda a eternidade. E que você possa abrir o seu coração. As tábuas estão dentro da Arca da Aliança. Mas a lei, ela está dentro do nosso coração. Não mais em tábuas, mas agora no coração de carne. Nós vamos orar. E eu vou orar para que o Senhor toque no seu coração. E Ele coloque dentro do seu coração as leis do Senhor. Pai querido, Pai querido, louvamos o Teu nome nesta noite e agradecemos ao Senhor pelo privilégio de ser contemplado pela Tua lei. A Tua lei nos alcançou, Pai. E além de nos alcançar, ela nos mostrou realmente quem nós somos e o que precisamos para seguir em frente. E nós precisamos da graça de Jesus. Eu gostaria de orar neste momento pelos meus irmãos que nos assistem agora, por aqueles que têm dúvida, Pai, sobre a Tua lei, por aqueles que acreditam que a lei foi abolida na cruz, por aqueles que creem que os mandamentos se tornaram apenas 2, que o Senhor possa tocar no coração, Pai, que o Espírito Santo possa fluir nas mentes, nos corações e possa promover avivamento, que possa trazer curiosidade e interesse de conhecer mais desse Deus que pode salvar, curar e restaurar. É através da obediência que nós seguimos. Nós tentamos obedecer todos os dias, mas quando nós cairmos, nós sabemos que a graça de Jesus está lá para nos salvar. Toque, Pai, na vida de cada irmão que tenha curiosidade de conhecer, entender e viver na Tua lei. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de me despedir agora de você e fazer o convite